e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, da Escola de Ativação Profética, da Rede de Mobilização Missionária. E é para mim uma honra poder participar da história desses homens, dessas mulheres que estão aqui em Manaus. Apóstolo César Marques, vocês já conhecem, meu presidente da Rede de Mobilização Missionária aqui no Norte, no Amazonas, em diversos estados. Talvez você não saiba, mas a Amazônia, ela não é apenas uma floresta brasileira. Existe a parte da Amazônia colombiana, peruana, venezuelana. Existe a parte da Amazônia das Guianas, inglesa, francesa. Eu quero que você abra o seu coração e venha conosco na intercessão, no jejum, na batalha espiritual, na mobilização de voluntários e principalmente na participação financeira. Eu estou aqui na sede, onde a Missão Povos Ribeirinhos. Entra no site aí, assim que eu terminar de assistir esse vídeo, ajuda a divulgar esse domínio, missãopovosribeirinhos.com.br. É liderada pelo missionário Moisés, por sua esposa Aline. Quantos anos vocês servem a Deus com esse chamado para as matrizes indígenas aqui do Amazonas? Graças a Deus, queridos, eu particularmente já sirvo ao Senhor há alguns anos, né? E eu sou fruto de um trabalho missionário dentro das regiões ribeirinhas. Foi alcançado através de missionários dentro de comunidades ribeirinhas. Começaram um trabalho com os meus pais e no decorrer desse tempo desde lá, eu fui alcançado também. Entendeu? E essa base aqui é uma espécie de escola de profetas de Samuel, em 1 Samuel capítulo 19, porque os irmãos vieram de São Paulo. Exatamente. Então, e estão como voluntários, passando um período aqui e vão voltar para lá. Sim. E ao longo do ano tu fica recebendo essas equipes que vão, vêm, passam 10 dias, 30 dias, uma semana, 90 dias, conforme a disponibilidade de tempo de cada um. Exatamente. A missão trabalha com missionários de curto, médio e longo prazo. Exatamente. Então, essa turma aqui é de curto prazo. Exatamente, de curto prazo. Eles são de Pindamonhangaba de São Paulo, né? Uma das equipes que nós recebemos esse ano. Certo, essa semana estão conosco. Fala para nós e explica para quem está nos assistindo quais são as 4 bases que nós precisamos ajudar vocês a estabelecer aqui no Amazonas e por que cada uma dessas bases. Aqui no Amazonas, tudo funciona ao redor de rio. Então, a estratégia logística de mandar missionário, de receber missionário, de mandar pessoas para evangelizar, depende dos rios. Nós estamos aqui na capital, Manaus, e fim de semana vai ter um encontro de 4 matrizes indígenas aqui, nessa base. São quantas matrizes indígenas nesse final de semana? Mais 15 ou mais. Eu sinto no meu espírito, estava discernindo isso, que é tempo de ungir vocês, ou reconhecer vocês publicamente como um ofício apostólico. Porque, na verdade, o conceito apostólico bíblico é o conceito de missionário. Sim, com certeza. Porque vocês estão dando suporte para diversas igrejas, dezenas de pastores dependem do apostolado de vocês. Explica para quem está nos assistindo essa base daqui, que já está em andamento, só precisamos agora pegar o terreno que foi doado e construir uma estrutura predial um pouco mais confortável do que aquela que já existe. Por qual a estratégia dela ao longo do fluxo de água do Rio Negro? O objetivo é treinar índios de quantas matrizes indígenas para alcançar todas essas comunidades, até chegar a São Gabriel da Cachoeira. Bom, a maioria, porque o Senhor nos direcionou a ter pelo menos 2 bases aqui, né? Você vê que nós temos uma base bem perto aqui, da região metropolitana de Manaus, né? Esse lugar aqui é uma base, nós utilizamos esse lugar aqui como uma base de apoio para os missionários que vêm de fora. Mas a nossa base de campo, a primeira base de campo, foi uma base mais próxima de Manaus. Por quê? Porque o objetivo é o seguinte: o raio mais ou menos de 2 horas de voo de Manaus até São Gabriel da Cachoeira. 2 horas de avião. Mais ou menos assim, 3 dias de barco, né, para chegar lá. Então, daqui onde nós estamos, exatamente, X, até aqui, 3 dias de barco. 3 dias de barco. E aí você quer treinar índios aqui, que já estão em processo de discipulado, para que índios falando quantos idiomas? 2 idiomas? 2 idiomas, exatamente. Quais são os Baré e Tucano. E 2 idiomas. Exatamente. Baré e Tucano são línguas gerais. São eles que nós vamos ministrar esses próximos dias. Exatamente. Então, por que a base aqui? Porque essa região específica de São Gabriel é uma das regiões não alcançada do Amazonas, entendeu? Certo. Existe uma porcentagem muito grande de indígenas nessa região. Então, o que acontece? Há muitas
povos indígenas, eles migraram dessa região para mais perto aqui de Manaus, entendeu? Pelo fato das dificuldades, doenças, comércio e mais. Então, mas essas pessoas vieram para cá e eles simplesmente estão morrendo nessas regiões ali por conta... Grandes favelões, exatamente, e pobreza. Exatamente, o mundo passa por muita dificuldade nesse sentido. Então, nós treinando, nosso objetivo começar a treinar, ganhar essas pessoas, treinar esses homens e mulheres jovens aqui, para que eles possam ir para essa região para alcançar, entendeu? Porque isso nos facilita muita coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Entre nós aprendermos o idioma e a cultura deles, leva décadas, séculos, ciclos geracionais, muito caro, muito tempo e muito pouco eficiente. Nós alcançarmos eles, evangelizarmos eles, treinarmos eles, eu e Moisés, com a sua esposa, já possuem testemunhos de pessoas batizadas, convertidas, em processo de ativação de dons espirituais, não mais fundamentos de um recém-convertido. Por isso nós estamos nos conectando e nos unindo no reino. Aqui, a FUNAI e tantos outros órgãos ambientais, antropólogos ateus ou perseguidores do Evangelho, alguns antropólogos militantes pró-homossexualismo, militantes pró-aborto, não conseguem interferir e atrapalhar o trabalho evangelístico. Porque a identidade indígena já foi descaracterizada e se tornaram bolsões de favela. Bolsões que sabem falar as matrizes idiomáticas e possuem toda uma linguagem cultural. Quando você vai mandar missionários para cá, muito provavelmente seremos presos, impedidos, perseguidos, e a pressão que eles sofrem é muito grande. Da FUNAI mesmo prender missionários que estão tentando evangelizar aqui, não conseguir. Alguns americanos talvez se pagarem propina para a FUNAI vão conseguir entrar, mas é uma coisa assim muito difícil nos dias de hoje em antropologia e missiologia brasileira alcançar essas comunidades. Então a estratégia é simples. Você vem conosco, participa de um treinamento aqui em Manaus, depois você vai até a vizinhança de Novo Airão, onde você vai ter uma experiência transcultural de missões. E aqui nós vamos treinar pessoas dessas matrizes indígenas. Eles voltam pregando o Evangelho, plantando igrejas para cá. Porque eles são índios, têm a linguagem, têm a cultura, e eles têm livre acesso por essa área. Existem regiões aqui que empresas multinacionais dos Estados Unidos entram, mas nós, brasileiros, não temos autorização para entrar. Parece que é coisa de cinema, mas isso está em andamento. Por que estabelecer uma outra base na vizinhança de Laranjal, ao longo das águas do rio Solimões com o rio Japurá? Porque aqui vai formar uma bacia hidrográfica de dois grandes afluentes. E o fluxo da água é nesse sentido. Porque é o seguinte, por exemplo, aqui, essa base aqui, ela faz parte do Rio Negro, entendeu? Vai no fluxo das águas aqui, até uma avenida na floresta. Já essa base aqui, ela já é afluente do Rio Solimões, entende? Do Rio Solimões que deságua em todos esses rios, quase todos esses municípios dessa região aqui, entendeu? Certo. A terceira base você quer botar na vizinhança de Boa Esperança. Já tem pessoas lá, já tem conexão, mas aqui nós ainda não temos a doação do terreno, teria que adquirir o terreno, a propriedade. Exatamente. Então, mas nessa região aqui também nós temos muitos parceiros, entendeu? Lá parceiros como pessoas das comunidades, que eu já fiz viagens. Igrejas já enlaçadas. Exatamente. E também temos informações, porque a maioria, na verdade, de todos esses campos do Amazonas, a maioria do campo não alcançado está exatamente aqui. Aqui é a parte do Vale do Javari. Exatamente. É como se fosse o Xingu. Tabatinga é a parte do tráfico de droga mais terrível, mais pesada, que até o policial federal de Manaus tem medo de vir em Tabatinga, mas os missionários vão lá fazer um trabalho social evangelístico violento. Essa região menos evangelizada, talvez do Amazonas inteiro, do mundo, essa aqui. Do planeta. Muita resistência, né? Por causa das Farc, por causa de uma matriz indígena extremamente animista, extremamente fechada, onde IBAMA e outros órgãos quase não nos permitem evangelizar. Mas se aqui você treina pessoas da própria matriz indígena, eles entram aqui multiplicando o evangelho. Perfeito. E quantas horas de barco de Manaus até Boa Esperança? 5 dias até chegar aqui. 5 dias. De avião? 2 horas. 2 horas. 2 horas e meia. De barco, 5 dias. 5 dias. Não vou nem perguntar no longo do jegue quanto tempo é. Por fim, a quarta base que você vai entrar em guerra, vai entrar em intercessão, vai nos ajudar financeiramente a mobilizar pessoas voluntárias, quem sabe você seja o principal mantenedor, é em Parintins. Qual a estratégia de termos uma quarta base em Parintins? Na verdade, você já tem a base, já tem o material humano, aqui em Parintins não tem doação de terra. Na verdade, sim. Já tem.
Aqui faz parte das doações. Que na verdade falta estrutura financeira de construir o prédio. Aqui de Parintins vai seguir esse fluxo de água, tanto para cima quanto para baixo. Quais são os desafios dessa região do Amazonas para evangelizar? Da mesma maneira que o Rio Negro, se pega essa parte do Rio Negro, essa parte dos Solimões também aqui, também aqui já fica a fonte do Rio Amazonas, entendeu? O Amazonas mesmo. O Amazonas mesmo. De água violenta. E o Amazonas, que é mais ou menos aqui no município de Parintins, ele deságua também muitos outros rios que são afluentes do Amazonas, e dentro desse perímetro aqui, existem centenas e centenas de comunidades que precisam ser alcançadas. Por isso que nós queremos implantar uma base aqui, que é exatamente para treinar nativos. Já existe nativos, aqui é nativos e ribeirinhos. Fundamentados nos elementos básicos da fé cristã. Sim. É o momento agora de ativar dons, ensinar eles a operar em milagre, libertação e outras coisas. É isso mesmo. E capacitar eles também com condições financeiras, Com certeza. combustível, deslocamento, Sim. para manifestar a glória do Senhor em toda essa região amazônica. Você está vendo que os desafios são grandes, as lutas são tremendas. Quando eu saí de casa para pregar, muitos anos atrás eu orava a Deus que o Senhor me use, que o Senhor me manifeste a sua glória através de mim. Hoje, quando eu saio numa viagem apostólica missionária dessa, eu oro, Deus, que eu não me atrapalhe, que nós vamos nos conectar com pessoas que já estão fluindo, que já estão frutificando, que já estão fazendo e cumprindo a identidade e o destino de cada um deles no reino de Deus. E no ofício profético, apostólico, nós acrescentamos ferramentas, acrescentamos conexões, acrescentamos recursos financeiros. Você que é brasileiro, serve a Deus na Europa, faz parte das nossas igrejas aí na Europa, você está convidado a doar 10, 15, 20 dias das suas férias com a sua família aqui na capital. Pode ficar tranquilo que aqui tem ar-condicionado. Embora a gente tenha que matar mosquito com um facão. Foi-se. É só um único detalhe. Apóstolo César, apóstolo Moisés, glória a Deus pela vida de vocês. É para nós uma honra poder participar, somar e contribuir com aquilo que Deus já está fazendo através da missão povosribeirinhos.com.br. Pode fechar nessa arte, ajude a divulgar a missão Povos Ribeirinhos. E ore por essa aliança, ore por este tempo que o Senhor vai despertar o teu espírito para estar conosco aqui, nem que seja 10, 15 dias como voluntário e, por que não, um dos nossos principais mantenedores. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.